Fala, prezados! Anísio, e hoje é dia de filme nacional A Menina que Matou os Pais, filme então aí baseado em fatos reais. Mas antes, se não é inscrito ainda, inscreva-se, deixa o like para fortalecer ainda mais o Crítica, segue a gente lá no Instagram, que tem conteúdo exclusivo, conteúdo complemento que a gente faz por aqui, e ativa os sininhos para que você receba então as notificações. Beleza? Então, bora lá! A Menina que Matou os Pais. Aqui temos a direção de Maurício Essa, que teve a ideia de fazer dois filmes. A visão então da Suzane Richthofen contando essa história, que seria O Menino que Matou Meus Pais, e a outra parte aí da história, outro ponto de vista, que é justamente A Menina que Matou os Pais, que você tem ali justamente a visão, né, do namorado então da Suzane aí, que era o Daniel Cravinhos. E antes que você se pergunte, tem ordem certa para assistir os filmes? A princípio, o diretor ele só indicou que o ideal é que você comece então pelo O Menino que Matou Meus Pais para ir para o outro filme. Mas não tem problema nenhum se você começou justamente por esse filme que a gente vai falar agora. Basicamente, a gente tem aqui essa história baseada em fatos reais, né, de uma filha que está envolvida ali no assassinato dos próprios pais. E aqui a gente tem justamente a visão de quem conta a história, que é o namorado, o Daniel Cravinhos. O filme vai se passar justamente no momento em que o réu está ali no julgamento, está sendo julgado ali pelo juiz, e ele começa então a contar a história a partir da perspectiva dele. E ali você vai ter então flashbacks contando o que seria essa história. O que mais gosto aqui é que você, quando tem a visão desse namorado, e se você já tiver assistido o outro filme, você vai ver que você não sabe em qual momento quem está falando a verdade ou quem está tentando tirar ali o corpo fora. Você tem justamente, é que eu sempre digo, quando você tem numa mesma sala 10 pessoas diferentes, as 10 pessoas vão ter ali justamente visões diferentes daquele mesmo fato. Isso é muito legal que o filme faz, justamente por ter dividido essa história, mas com alguns detalhes, na realidade, um pouco diferentes, justamente nas visões de cada um desses personagens. Aqui a gente tem justamente a história desse menino ali, classe média, que conhece essa menina que tem uma vida muito melhor que a dele e tal, e aí ele vai contando essa história e ao mesmo tempo ele tenta justamente te convencer que ele a princípio não esteve ali planejando que seria esse assassinato. Então ele coloca justamente a culpa sobre ela. E já do outro lado do filme, quem coloca a culpa sobre ele é justamente a Suzane, que vai falar que ela foi induzida então por esse garoto. Em relação, gosto muito aqui da ousadia que foi justamente dividir essa história. Mas ao mesmo tempo, os filmes eles são bem curtos. Cada um tem ali mais ou menos 1h25. E eu acredito que se os filmes fossem feitos, né, em um só, o processo de edição ali, talvez o resultado final fosse mais interessante. Mas, entre aspas aí, é muito legal você ter a perspectiva justamente de cada um desses personagens que estão envolvidos nesse crime. Você tem aqui a atuação da Carla Dias, que ela é acima da média, ela realmente é a melhor, que ela se entrega aqui no que seria essa personagem, tanto na Suzane contada pelo namorado, como na outra parte da história lá. É um filme que não tem como você dividir os dois. É necessário que você justamente acompanhe os dois para ver justamente essa perspectiva e os detalhes. E aqui eu preciso enfatizar que os detalhes de alguns fatos narrados são muito interessantes justamente para confundir ali talvez naquele momento que ele estava ali justamente no julgamento dos dois, de cada um desses participantes do crime. E o telespectador, quem está ali acompanhando essa história, ele vai ficar sempre com uma pulga atrás da orelha. Cara, esse cara me contou essa história desse jeito. Será que isso realmente aconteceu desse jeito? E quando você vai para o outro lado da história, você fala, opa, peraí, ele me falou desse jeito, quem será que está falando a verdade? Então, é muito legal que o diretor ele teve essa sacada muito bacana de justamente na separação desses filmes mostrar essas perspectivas que podem justamente te levar a acreditar em algo, mas quando você assiste a outra parte do filme, você fala, opa, peraí, isso não está bem contado. E isso é muito legal aqui. Mas como eu falei anteriormente, se o filme fosse feito em um só, você conseguiria talvez ali fazer uma montagem um pouco mais interessante
para que o filme tivesse uma narrativa que chamasse mais atenção e que fosse melhor colocada aqui justamente nesse roteiro. Cara, não é um filme que vai mudar o cinema nacional, isso é fato, né? Não é um filme que vai chamar atenção por suas atuações, mas é um filme que ousa justamente entregar um material, um conteúdo baseado justamente nesse julgamento e que vai mostrar o lado de cada história. E aqui, a todo momento, eu tenho certeza que o diretor não quis mostrar quem está certo ou quem está errado. Ele joga isso para o público, né? E cabe ao público ali interpretar da melhor maneira possível se ele acredita ou não naquela história. Nota 5,5. Então é isso, deixem nos comentários se você gosta de cinema nacional, se você assistiu os filmes, né? E o que você achou aí da visão do namorado contando essa história e da namorada aí contando então essa história, beleza? Então é isso, um forte abraço, até a próxima, valeu e tchau, tchau!